Fala Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas, e nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um Modal Bottom Sheet, que é esse componente que sai de baixo para cima animando e a gente consegue fechar tanto assim quanto clicando em um botão. Então, bora pro vídeo. Bom, bora lá então, Coders. Vamos começar então criando o nosso projeto. Eu vou dar um Flutter Create, eu vou chamar de Modal Bottom Sheet App e eu vou colocar plataforma aqui, Android apenas, e o identificador aqui eu vou colocar br.com.flutterdicas.modal bottom sheet, tudo junto. Tá? Vamos criar então o projetinho do zero e aí a gente dá um code modal, modal mesmo, bottom sheet underline app. Vou abrir aqui então no Visual Studio Code, tá? Eu já vou abrir o terminal, já vou dar um Flutter Run aqui para ele já abrindo aqui no meu Android, enquanto a gente vai fazendo algumas modificações. Vou deixar aqui o Android aqui bem do lado, certo? Deixa eu só diminuir aqui o meu Visual Studio Code, colocar ele aqui bonitinho, aí ficar mais fácil pra gente. Então bora, vamos entrar então dentro do lib, dentro do main, vamos de padrão, né, apagar aqui, tá? Você vê, tá com umas cores diferentes, né, do habitual, que antes era um azul, né, porque a gente tá já no Material 3, né, a gente tá usando o Flutter 3.10.0, tá bom? Então por isso que você vai ver algumas coisas diferentes, tá? Quando a gente for colocar o nosso botão, né, você vai ver que ele tá com essa mesma cor aqui, que parece que é meio que um rosa, né? Eu não sou daltônico, pra mim isso aqui é um rosa, mas enfim, vamos lá. Bom, então vamos criar então uma nova pasta aqui dentro de lib, que eu vou chamar aqui de screens. E aí um novo arquivo aqui, homepage.dart. Eu vou dar um fdsts. Eu vou colocar apenas um scaffold aqui. Vamos salvar, voltar para o main e já importar aqui então a nossa home screen. Certo? Vamos importar aqui, home screen, desculpa, homepage na verdade. Homepage. Sempre coloco home screen, não sei porque eu coloquei homepage agora, mas tudo bem. Deixa eu só fazer uma coisa para ficar mais simples. Eu vou dar o... aqui eu vou dar o... executar e sem depuração, tá? Só para ele... já toda hora que eu salvar, né, no Visual Studio Code, ele já automaticamente detectar e já fazer o hot reload aqui, em vez de eu ter que ficar toda hora apertando o R aqui e dar o hot reload manualmente, tá bom? Aí vai ficar muito mais fácil. Então aqui temos então a nossa página em branco. E aí, então, estamos aqui dentro da nossa homepage. Vamos adicionar o corpo. No corpo, a gente vai adicionar um center, né, para centralizar. E aí, a gente vai centralizar aqui um botão, que é o Elevated Button, certo? E aí, nele, a gente tem o child, que é o filho dele, que vai ser um texto. E aí, o texto vai ser um mostrar Modal Bottom Sheet. Perfeito? E aí, o onPressed dele, ou seja, na hora que a gente pressionar, a gente vai chamar essa função anônima, que vai ter um show modal bottom sheet, tá? Então esse show modal bottom sheet já vai ser a função para a gente chamar aquele modal, que ele sai fazendo aquela animação de baixo para cima. Eu só vou comentar ele aqui rapidinho e salvar, e aí temos então aqui o botão. Se a gente clicar nele agora, nada acontece, né? Porque a gente não está fazendo nada aqui dentro desta função. E então a gente vai invocar essa função. E ele tem esse builder. Esse builder, ele é uma função, né, que tem um parâmetro build context e ele precisa que você retorne um widget, que no caso vai ser o widget que vai ser mostrado dentro desse modal, tá bom? Então vamos lá, vamos implementar ele. Context eu não vou usar, então eu vou colocar um underline. Sempre quando você não quer usar parâmetro, você coloca o underline, tá? Se você não sabe. Se você tiver um segundo parâmetro que você também não quer usar, você coloca 2 underlines e assim por diante, tá bom? E aí eu vou dar só um return container aqui, tá? Só para vocês verem como é que vai ficar. Eu vou colocar um widget de uma largura, né? Double.infinity. Um height de uma altura, né? De 200 pixels. E um color aqui, só para dar uma diferenciada. Colors.red. E adicionar um ponto e vírgula aqui que faltou. Agora, se eu salvar e clicar em mostrar o Modal Bottom Sheet, veja que ele vem aqui e aparece aqui para mim, tá? Que esse é o container, então, do nosso Modal Bottom Sheet, tá? E aí, se eu clicar aqui fora, ele fecha. Se eu clicar aqui, ele abre pra gente. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Agora vamos criar um widget novo aqui.
Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro de lib, chamada widgets. E aí, novo arquivo eu vou chamar de modal bottom sheet widget.dart. Ele vai ser um fdsds, um stateless widget. E aí, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Eu vou colocar aqui um container, certo? Eu vou colocar o widget double.infinity, para ele pegar então a largura inteira, certo? O height não vou selecionar, tá? Porque ele vai ser automaticamente, né? Eu vou colocar um height, sim. Vou colocar um height de mediaQuery.sizeof.height dividido por 2, tá? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando a altura total do meu dispositivo e dividindo ela por 2. Essa vai ser a altura do meu, então, modal bottom sheet, certo? A cor eu vou deixar colors.white mesmo, tá? Então uma cor branca. E aí eu vou colocar o filho dele aqui, que vai ser uma column, né? Por quê? Porque eu quero fazer uma coluna que eu vou colocar um negocinho aqui em cima, tá? Que eu já vou explicar o que é. E aí embaixo eu vou colocar todas as linhas, né? Com os botões, com os ícones, tá? E vai ser... São ícones, né? Com labels pressionáveis, certo? E aí então vamos colocar o children. O primeiro filho dele vai ser um container, que vai ter uma largura de 52 pixels. Vamos ver se vai ficar legal. Uma altura de, deixa eu ver, 8 pixels. Uma cor de colors.black. É uma cor preta aí. A gente vai fazer um decoration, box decoration. Lembrando que se a gente vai usar o box decoration, a gente precisa colocar o color dentro do box decoration, tá bom? Toda hora que a gente for fazer o decoration, a gente precisa colocar a cor aqui dentro, senão ele vai dar uma exceção pra gente, tá bom? E aí eu vou colocar o border radius, né? Pra dar uma curvatura nas pontas, né? De circular de... deixa eu ver... uns 8 pixels, acho que fica legal. Certo? O widget height, vamos ver como é que tá. Deixa eu só importar ele aqui, né? Que ficou faltando. Vamos apagar isso aqui. Colocar aqui então modal bottom sheet widget, tá? E a gente pode colocar ele como const aqui e como const aqui também. Vamos salvar, vamos fechar aqui e abrir de novo. E aí então temos aqui, tá? Só deixa eu dar um size de box aqui, um pequeno espaçamento em branco, né? A gente usa o size de box com uma altura de, eu vou colocar 16 pixels, certo? Const. Salvei, e aí ele veio um pouquinho para baixo. Eu só vou dar uma curvatura um pouco maior aqui, vou colocar 16, vamos ver. Não, desculpa, aqui é a altura. Aqui, na verdade, border radius, certo? Vou aumentar só um pouquinho a altura dele. A altura dele aqui, vou colocar 12. Tá um pouquinho melhor. Vou colocar 10, vai. Pronto, agora sim. O que é isso aqui, né? Normalmente você já deve ter visto, né, em diversos aplicativos. Quando tem isso, quer dizer que você consegue arrastar, tá? Então isso aqui ele é móvel, né? Você consegue arrastar. Então normalmente, eu não sei se tem um nome, né, próprio para isso, mas é para isso que significa, tá? Significa que você pode arrastar, né, esse elemento aqui, tá? Que é o que a gente tá fazendo aqui no modal bottom sheet, tá? Então se a gente arrastar até aqui, soltar, ele fecha e aí a gente consegue abrir ele de novo. Tá bom? Eu só vou deixar ele um pouquinho mais bonito. Eu vou dar uma refatorada aqui no meu column. Eu vou colocar um wrap with widget. Eu vou colocar o clip rect. Se você não sabe, é basicamente para você dar uma curvatura, né? Para algum elemento, né? Nesse caso aqui, esse widget aqui nosso, tá bom? E aí então eu vou colocar um border radius.circular de 16 pixels. Vamos ver se fica legal. Tá, ele ainda não colocou a curvatura aqui pra gente. Vamos ver o porquê. Na verdade é nesse container aqui de fora, né? Não nesse aqui, não nessa column. Tô fazendo errado, desculpa. Dá um Ctrl X aqui e um Ctrl V aqui. Agora sim, temos a curvatura bonitinha aqui pra gente. Só vou colocar um pouquinho mais, tá? Não achei ainda bonito. Agora tá legal, certo? Então colocamos essa curvaturazinha, ficou bem mais bonito agora. O nosso modal bottom sheet. E agora vamos adicionar apenas uns ícones com uns labels, tá? Bom, então aqui eu vou dar mais um size de box, mais uma pequena distânciazinha, né? Desses 16 pixels aqui, certo? E aí eu vou colocar um single child scroll
View. Porque o Single Shard Scroll View, ele serve para você conseguir arrastar, né? Então, caso de algum overflow, ou seja, você tem tantos itens aqui embaixo que ele deu overflow, né? Ou seja, ele vazou, né? Você não consegue mais ver o que tem. Aí o Single Shard Scroll View vai servir para que você consiga arrastar para baixo ou para cima e ver os próximos itens, tá bom? E aí eu vou colocar o filho dele, vai ser uma coluna. E aí o Children vai ser... eu poderia colocar um list style, mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui na mão, tá? Vou fazer uma row, ou seja, uma linha, certo? E aí essa linha, o primeiro elemento vai ser um icon. Na verdade vai ser... Deixa eu pensar... vai ser um icon, tá bom? E aí eu vou colocar o icons.remove, tá? Color dele vai ser colors.blue. O size, né? O tamanho dele vai ser de... Deixa eu ver, 18 pixels. Vamos ver como fica. E aí, depois do ícone, eu vou dar um size box com o width, né? Porque a gente tá numa row, numa linha, certo? E eu vou colocar uma separação entre o ícone e a minha label, né? Meu texto, certo? E aí eu vou colocar o width, né? Porque a largura, como a gente tá numa row, né? Numa linha, a gente precisa dar uma separação em uma largura, certo? E não numa altura. E aí eu vou colocar de 12 pixels, acho que tá bom. E aí eu vou colocar um text aqui. Eu vou apenas escrever remover, certo? Vou até colocar em red aqui, tá? Porque faz mais sentido quando é remover, né? Quando é deletar alguma coisa, tá? Então temos aqui, ó, o nosso ícone, só que tá bem pequeno. Vou só aumentar aqui. Vou colocar uns 48 aqui. Certo? Vamos salvar. E agora tá um pouquinho melhor. Só vou aumentar essa letra um pouco. Style. Text style. Font size. Vou botar, deixa eu ver, 24. Tá um pouquinho melhor. E aí, só que quando a gente clicar nele, ele não tá fazendo nada, né? Só pra fazer um pouco mais sentido, eu vou colocar, em vez disso, em vez de remover, eu vou colocar fechar, tá? E aí a gente consegue clicar nele e fechar esse modal aqui, tá? Eu já explico como que faz pra fechar o modal já direto, tá bom? Então, beleza. Então, como que faz então pra gente adicionar alguma coisa, né? Pra quando a gente clicar nele, ele fazer alguma coisa, alguma interação com o nosso aplicativo, que nesse caso é fechar, tá? A gente tem diversas formas, né? A gente precisa adicionar um gesture, né, pra ele, ou seja, alguma coisa que detecta o clique ou tap, né? Você tocar no seu celular. E nesse caso aqui eu vou adicionar o InkWell, que tem uma pequena animação quando a gente clica, né? E então ele tem o onTap, e aí no onTap a gente vai chamar o navigator.offContext.pop. Se você já conhece as rotas, né, do Flutter, você já sabe o que é o pop, né? O pop, ele é... Normalmente você tem uma pilha, né? Ou seja, você abriu uma página, essa página vai ficar em cima dessa. Você abriu outra página, vai ficar outra em cima dessa. E aí vai subindo uma, né? Quando você dá o pop, ele vai tirar a última página que foi aberta, e aí volta para a página anterior. Então, nesse caso aqui, o nosso modal.sheet ele está em cima da pilha, certo? E aí, se a gente der o pop, ele é a página que vai ser removida, né, de jogo. E aí a gente vai voltar para esta página que a gente estava, certo? Agora, então, se a gente salvar e clicar no botão fechar, ele fecha, então, o modal button sheet pra gente, tá? E agora eu só vou mostrar mais uma coisa. Se a gente pegar aqui, a partir desse Inkwell aqui, ó, dá um Ctrl C. Eu vou dar um monte de Ctrl V aqui, certo? E aí, deixa eu dar mais alguns só. E Ctrl V, certo? E aí ele deu o overflow aqui, tá? Vamos ver porque que ele não está dando Single Shard Scroll View. Temos a column aqui com os Inkwells. Na verdade, faltou um Expanded aqui, né? Porque a gente já está dentro de uma column. Vamos colocar o Expanded, salvar, e aí sim a gente consegue, então, fazer esse scroll aqui da nossa lista, tá bom? Então, só para vocês entenderem o que aconteceu agora, tá? Foi até bom ter acontecido isso para vocês entenderem como é que funciona dentro de uma column, certo? Bom, aqui no SizeDbox a gente tem a altura dele, o container a gente também tem a altura dele, e aqui no SizeDbox a gente também tem a altura. Só que nessa column, o Flutter ele não reconhece a altura dele. Então você precisa ou setar uma altura para ele, ou você dá o Expanded. O Expanded, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o resto da altura e expandir o container, tá? E aí com o Expanded a gente resolve esse problema, tá bom? É até bom que aconteceu isso, porque aí você já sabe, tá? Porque muita gente realmente
passa por esse problema. Eu já passei quando comecei no Flutter. Então, eu acho que isso foi bom ter acontecido porque vai ajudar muita gente. Tá bom? Bom, então é isso sobre o Bottom Sheet, tá? Modal Bottom Sheet. Espero que tenha ficado claro. E se vocês curtiram, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, porque eu sempre respondo todo mundo, tá bom? E se não está inscrito ainda, se inscreve, porque ainda vou mandar muito mais dicas. Tá bom? Valeu, Coder, e até o próximo vídeo.